O Cruzeiro tem mais 2 partidas esse ano e aí no final da temporada é hora de fazer uma análise. Quem passou de ano? Quem foi reprovado? Novembro, sabe como é, né? Já é hora de fazer as contas para saber se a nota vai dar para passar de ano. A temporada do Cruzeiro foi bem abaixo da média. E tem muito jogador que ainda não se garantiu em 2022. 13 atletas ficarão sem contrato no mês que vem, após a Série B. O técnico Vanderlei Luxemburgo ainda tem 2 jogos para avaliar melhor o grupo. E aí, quem vai ser aprovado? Quem já está reprovado? Será que tem alguém de recuperação? Esses conceitos aqui são relativos ao momento dos jogadores e aquilo que eles produziram ao longo da temporada. Vamos lá. O primeiro é o Vitor Leque. Acho que foi uma grande revelação. Então, vai aqui no aprovado. O jovem atacante Vitor Leque e o meia Giovani foram os que receberam as melhores notas. São os que têm demonstrado mais capacidade de permanecer. Giovani, destaque para mim na reta final do campeonato na mão do Luxemburgo. Para os nossos comentaristas, o Wellington Nem também passou, mas ficou na média. A questão do Wellington Nem é uma questão física, até eu acho que ele não consegue mais entregar 90 minutos de alta intensidade e é um bom jogador, você pode pensar nele para ser um reserva e tentar utilizá-lo em jogos importantes para mudança de repertório. Já os nomes que mais apareceram entre os que podem ficar de recuperação foram o dos atacantes Felipe Augusto e Keké. Se machucou, não teve sequer uma oportunidade de jogar. Então deixa ele em recuperação, pode ser que no campeonato estadual ele acabe ganhando uma chance. E uma dupla de zaga. Léo Santos e Rodolfo, vou colocar em recuperação também. Rodolfo terminou bem a temporada e o Léo mostrou algum potencial, bola aérea muito forte. Agora, entre os que levariam bomba direto, os mais citados foram o lateral esquerdo Jean Vitor, o zagueiro Joseph e o Flávio, meio de campo. Ele é um volante até razoável, mas não conseguiu render o que precisava render e tem uma posição no time. O exame final é com o Lucha e o professor sabe muito bem o que quer para o ano que vem. Um Cruzeiro diferente, acima de tudo, com jogadores que pensem de uma maneira de busca de levar o Cruzeiro para a primeira divisão e busca de conquistas importantes, que queiram crescer, que busquem, né? É isso que nós vamos buscar para a próxima temporada. Pois é, quem tá de recuperação tem 2 partidas para mudar essa história pro ano que vem. Vamos fazer o seguinte, vamos pra Toca da Raposa, falar com o Emanuel Araújo, porque tem jogador que não tá nessa briga, porque vai fazer a sua despedida nessa temporada, né, Emanuel? Boa tarde para você, meu amigo. Exatamente, Pedro. Boa tarde para você que está acompanhando o Globo Esporte. Olha só, depois das vitórias do Londrina e do Brusque na rodada, o Cruzeiro está com uma chance bem remota de rebaixamento, por isso precisa pontuar no Maranhão. Jogo contra o Sampaio Corrêa na quinta-feira e também para focar em só uma coisa no último jogo da temporada. A despedida do Rafael Sobis. E aí você vai me perguntar, poxa, mas o Rafael Sobis não fez aquela despedida surpresa contra o Brusque? Pois é, depois disso, houve uma campanha nas redes sociais de clube e torcida para que ele fizesse um jogo especial, um último jogo especial para ele. Ele fez 3 exigências para esse jogo. Que o ingresso fosse a preço popular, que tivesse uma ação social, que tivesse doação de comida no estádio, e a terceira é que todos os funcionários aqui da Toca da Raposa 2 fossem convidados para esse último jogo, que ainda não tem data para acontecer, isso porque ele estava previsto para o domingo, dia 28, jogo que teria o Atlético também no Mineirão. Então, Cruzeiro e CBF vão divulgar logo mais a data e a hora do último jogo de Rafael Sobis como jogador do Cruzeiro e jogador profissional. Valeu, Emanuel. Merece uma despedida. O Rafael Sobis tem muita história no futebol. Vamos então com as informações da Raposa. Muita gente está comentando, né, Arthur? Olha, ainda não é assim, não está totalmente livre do rebaixamento, não pode relaxar total, entregar os 2 últimos jogos, como parece que fez contra o Vitória, né? Uma displicência dentro de campo, um relaxamento, isso não pode acontecer. Fica a ordem aí para os jogadores nos 2 últimos jogos da segundona. É isso, um abraço, boa tarde, Arthur. Boa tarde, Léo Campos, Duda, da Ação Azul. O Cruzeiro fez um papelão, né? Lá em Salvador. Decepcionante atuação no domingo, em consequência essa humilhante goleada por 3-0, o próprio Luxemburgo fez autocríticas e tudo mais.
E para piorar ainda mais a situação, essa 36ª rodada trouxe aí a vitória do Brusque 1-0 para cima do CRB e a vitória do Londrina 2-1 para cima da Macaca de Campinas, a Ponte Preta. E só não foi pior porque o Botafogo virou para cima do Operário, que estava vencendo de 1-0. Senão o Operário estaria neste momento à frente do Cruzeiro na classificação. Chegaria a 48 pontos, empurraria o Cruzeiro para baixo hoje na 11ª posição. Então é isso, o que parecia já, né, não existir o fantasma da ameaça do rebaixamento, embora mínima que seja, agora o Cruzeiro tem que pelo menos, gente, em 6 pontos, um pontinho já será o bastante, né, para fugir de qualquer lógica ou contra-lógica aí, sei lá o termo que a gente poderia utilizar neste momento. O certo, Léo, que botou pressão, né? A pressão hoje, de novo, ela voltou pra cima do time do Cruzeiro, a começar por quinta-feira, o jogo lá em São Luís contra o Sampaio. O Cruzeiro foi até bem no ano passado lá, ganhou o jogo, aquela história toda, em casa ficou no empate, né, esse ano, mas lá faturou. Aliás, ano passado também perdeu pro Sampaio Correia em casa. Esse ano empatou. Foi lá, ano passado faturou. Então dessa vez não precisa nem vencer. Claro que se vencer, melhor ainda. Mas repito, um pontinho já será suficiente. Eu achei que a gente não ia voltar a falar nessa situação de fantasma. Que fantasma chato é esse, hein, seu Léo? E o Sampaio também tem 46 pontos, né, Arthur? Então é um time que tem o mesmo interesse do que o Cruzeiro, né? Tentar confirmar a sua permanência na Série B da próxima temporada, pelo menos isso. Então, são duas equipes que vão entrar em campo, obviamente, querendo se livrar totalmente dessa parte de baixo da tabela de classificação. E o detalhe que a rodada realmente nesse finalzinho foi bastante complicada com a vitória das equipes. O Londrina, como disse a Duda, o primeiro time dentro do Z4 está com 41 pontos, pode chegar aí a 47, o Cruzeiro está estacionado aí com 46. Claro, né, tem muita gente no meio do caminho e é isso que ajuda, porque o Remo, o Brusque, Ponte Preta, Vila Nova e o Operário, né? Teremos choques entre essas equipes que estão realmente ameaçadas e que o próprio Vitória venceu, mas não se safou não. 40 pontos, tá na 18ª colocação, será um desespero total aí para as equipes, muito mais do que para o Cruzeiro, só que ainda assim, o Cruzeiro também, a gente tá cobrando isso já tem um tempão, precisa até parar, mas tem que jogar como Cruzeiro também, né? Pela grandeza do clube em campo, enfim, a gente espera isso também, né, Duda? Essas foram as palavras do Giovani depois do jogo. A expectativa era de que os jogadores realmente sentissem o peso da camisa e correspondessem dentro de campo durante essa Série B. E ele estava falando justamente isso, que deveria ser essa a tônica, pelo menos também nesta reta final, para que o Cruzeiro consiga esse objetivo de tranquilidade nessa reta final do Brasileirão, né? De ficar tranquilo com o seu objetivo para que possa aí sim já planejar 2022, mas não foi o que a gente viu, né, Léo? Não corresponderam de acordo com a camisa que estão vestindo e aí a situação se complica nessa reta final. Ainda que tenhamos muitos times entre o Cruzeiro e a zona de rebaixamento, a gente sabe que tudo pode acontecer no futebol. Então é melhor que tivessem se garantido para ficar mais tranquilos mesmo. Jogar como Cruzeiro não, se possível jogar. O bom mesmo seria jogar com outro time, né? Porque esse aí, uma verdadeira decepção ao longo de toda a temporada, sempre com altos e baixos, nunca engatou a terceira vitória da competição. A gente estava abordando aí nos últimos dias a questão de muitos contratos que estarão se encerrando ao final desta temporada. Eu até formulei a pergunta ao técnico Vanderlei Luxemburgo após a derrota para o Vitória, se aquele fosse o jogo, né? Capital para vestibular, para uma avaliação de quem vai ficar, de quem, né, vai sair, não valeria, né? Do contrário, teria que sair todo mundo, com exceção do goleiro Fábio, porque foi todo mundo mal lá no Barradão. E tem muitos nomes aqui que eu vou mais uma vez destacar nesse momento, que certamente não farão parte do elenco na próxima temporada, mas tem uma outra história, se não pagar o transfer ban, também não pode contratar e jogar tudo pra cima somente dos garotos,
não vai trazer resultados. Aí é muita carga pesada para cima da Juventude, esses jogadores que têm se destacado, como o Vitor Leque, o próprio Thiago, se já não estiver negociado, o Adriano, que já está sendo uma afirmação, Matheus Pereira, que voltou a jogar de novo o seu potencial e vai por aí. Olha só, Norberto, Jean Vitor, Léo Santos, Rodolfo, Joseph, Ariel Cabral, Henrique, que nem jogou, Flávio, Giovanni Picolomo, Felipe Augusto, Rafael Sobis, que encerrou a carreira, Wellington Nem e Keké. Essa turma, repito, fica sem contrato ao final desta temporada. E aí, antes de uma decisão do técnico Vanderlei Luxemburgo, muitas especulações, o torcedor já fica imaginando. Norberto não disse o que veio, Jean Vitor, idem, o Rodolfo ainda sendo avaliado, Joseph não disse o que veio. Quem mais aqui? Ariel Cabral, tá aí, não conquistou a titularidade, mesmo tendo tido oportunidades com o Luxemburgo. Henrique não jogou, deve encerrar aí. O Flávio também não foi uma boa contratação na troca até com Alan Ruschel, já ia esquecendo o nome dele. Giovanni Picolomo agradou, Felipe Augusto agradou, Wellington nem agradou, Keké não teve grandes oportunidades. Enfim, são situações que a comissão técnica do Cruzeiro terá que definir nos próximos dias. Mas antes disso, ir lá pro Maranhão, fazer um papel decente diante do Sampaio Correia na quinta-feira. Então vamos também pro destaque final do Cruzeiro, Arthur Moraes. Pois é, vamos lá, só faltou alô Carlão, vamos em frente, grande Carlão. Olha, os jogadores se reapresentam então esta tarde na Toca da Raposa. O time perde Marcinho, esse aí é banco, entrou, jogou pouco tempo e acabou recebendo o terceiro cartão lá em Salvador. Já o Wellington nem é titular, tá fora da partida de quinta-feira. Para compensar, Adriano estará à disposição, livre da suspensão. E o Bruno José será reavaliado. Acho que tá fazendo falta a esse ataque estrelado. E quem estará representando o Cruzeiro na reunião aí, Campeonato Mineiro, será o diretor de marketing e inovação do clube, Rodrigo Moreira.